Uma história romântica, maravilhosa, que inaugura o cumprimento da promessa do Senhor na vida de Abraão e na vida para toda a humanidade. A história de Isaac e Rebeca é uma das histórias mais belas de amor, de romance, de alguém que realmente pôde experimentar na sua vida o amor de Deus. A história deles é de alguém que de fato se amam, se amaram. E onde Deus estabeleceu princípios que seriam importantes para toda a humanidade. E principalmente para nós que queremos sermos o seu povo. Então a história de Isaac e Rebeca está escrita no capítulo 24 do livro de Gênesis. E o final desse capítulo, gostaria de ler com vocês os versos 63 ao 67. Gênesis 24, 63 ao 67. Isaac saiu a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinha uma caravana de camelos. E Rebeca também levantou os olhos, e vendo de longe Isaac, apeou do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então Rebeca tomou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. E então Isaac conduziu até a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca, e ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Aqui está uma das histórias mais lindas que eu conheço, e principalmente por ser também uma história da Bíblia, onde a gente se inspira. Essa história me inspirou muito, inclusive para a minha própria vida. Muito tempo atrás, eu tinha um sonho de me casar, de fazer uma família. Como é o sonho da maioria de vocês que não são casados, né? De vocês que estão aqui. É o sonho de muitos pais de verem os seus filhos se darem bem, encontrar uma pessoa que de fato possa compreender e ser o seu parceiro, a sua parceira, o seu companheiro de vida. Deus sonhou isso, e por isso que Ele criou em nós esse desejo imenso de sermos uma pessoa completa. Eu tinha esse desejo, e um momento importante da minha vida em que as coisas não se encaixavam. Eu estava num dilema muito grande e resolvi fazer um projeto com Deus. Nesse projeto eu deveria jejuar 40 dias. Então, se você quer encontrar um bom parceiro para casar, jejue 40 dias. Só que eu escolhi isso, fazer um dia por semana, para ser um pouco mais ameno, né? Dureza. E interessante que eu escolhia sempre a quarta-feira. E desenvolver um projeto nessa quarta-feira. Não era somente jejum de alimento, mas era também fazer uma pesquisa mais profunda na Bíblia. Também ler os materiais que o Espírito de Profecia deixa sobre o assunto. Ou seja, eu queria conhecer mais profundamente. E uma das histórias que eu li, que me emocionou muito nessa releitura da minha vida, foi Gênesis 24. A história de Rebeca e de Isaac. É interessante que naquele contexto eu estava apaixonado por uma pessoa e queria muito que desse certo. Eu orava nas minhas orações do jejum que desse certo esse relacionamento. E foram passando as semanas, e foram passando o tempo, e quando eu cheguei na 40ª, eu descobri que aquela pessoa não era para mim, e não deu certo. Mas uma coisa interessante Deus fez no meu coração: Ele descansou o meu coração. O meu coração ficou confortável nos cuidados de Deus. Interessante que 4 anos depois dessa experiência, foi quando Deus me deu o privilégio de casar-me com a Ruth. E Deus me deu uma experiência de vida com ela, um romance muito mais interessante, que eu jamais imaginei na minha vida, o despertar do amor dentro do nosso coração. O amor não vem por força, não vem por obrigação, mas ele vem por um despertar que Deus coloca no outro, que desperta em você e você desperta no outro. E enfim, a história de Isaac e Rebeca é uma história que me inspirou muito isso.
Eu queria ver com vocês um pouquinho dessa história, porque ela diz que quando Sara faleceu, já estava com 137 anos, descansou, viveu muito tempo, viu seu filho Isaac se tornar um homem, e por volta de 40 anos de idade, mais ou menos, diz a história, que Abraão percebeu a necessidade, e também Isaac, de ter uma companheira. E por essa razão, diz aqui o texto de Gênesis 24, Abraão, já idoso, bem avançado em idade, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu antigo empregado, que governava a sua casa, e tudo que possuía, coloque a tua mão embaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha parentela, e de lá tomarás uma mulher para Isaque, o meu filho. Aqui começa essa história, esse enredo. E nessa história, Abraão está preocupado com uma coisa muito importante, e aqui vem uma lição bem simples, mas muito profunda. As grandes histórias de amor, elas precisam começar com Deus. Deus precisa fazer parte dessa história, porque é Deus que cria o amor. Então Abraão aprendeu a vivenciar essa experiência de ouvir o chamado de Deus, de sair da sua terra, de construir uma família que pudesse reconhecer Deus como o Senhor da sua vida. Abraão agora tem um filho, e esse filho, ele sabe que ele é resultado de um milagre de Deus. Então ele tem uma história, não é uma história qualquer, uma história que você é um prometido, Deus escolheu você, até o seu nome foi escolhido, você é o sorriso de Deus para nós. Então Abraão teve uma preocupação, ele percebeu que no lugar que ele estava habitando, que seria a terra prometida, ainda não tinha, as pessoas que habitavam aquele lugar, não correspondiam à mesma fé que Abraão possuía, o mesmo conhecimento de Deus. Então aqui está um cuidado interessante nessa história, onde Deus está estabelecendo princípios para o seu povo. Aqui está um princípio importante. Namore alguém, case-se com alguém que tenha o mesmo princípio de fé que você. Então Abraão percebeu que ali não tinha. Ele pediu, vai aos meus parentes e encontre uma mulher que seja entre meus parentes, porque eu sei que eles estão também relacionados com Deus. É interessante que a Bíblia diz aqui que ele fez um juramento. O juramento, naquele contexto, se colocava a mão, segundo entendemos, debaixo da coxa do Senhor, que era Abraão. Esse juramento significava outras palavras. Você me promete que o que eu quero seja cumprido, que o meu filho, ao se casar, ele possa ter descendentes que também honrem ao Senhor. A preocupação de Abraão não era apenas com a felicidade imediata de Isaac, mas é que toda a sua geração pudesse e possa ser fiel a Deus. E nesse contexto, o empregado mais precioso de Abraão, que 50 anos antes desse acontecimento, Abraão queria fazer dele o seu herdeiro, e Deus disse, ele não é o seu herdeiro, ele é seu empregado, ele é o líder dos funcionários. O propósito meu não é com Eliezer, mas o meu propósito é um filho que eu darei a você. Então chegou esse momento e Abraão comissionou esse homem e disse assim, você promete para mim que a mulher que você vai trazer, ela seja fiel a Deus, temente ao Deus. Outra coisa, o meu filho não poderá retornar para a terra que eu saí, ela terá que vir para ele. Interessante que Deus estabelecendo outro princípio importante, a liderança espiritual do homem. Os homens de Deus precisam ser líderes espirituais da sua casa. Eles precisam ditar o rumo e o ritmo espiritual da vida da família. E então Deus estava dizendo, em outras palavras, através de Abraão, Isaac deverá ser o líder da família, a esposa deve acompanhá-lo, deve ser a companheira dele, pela liderança espiritual que ele deve exercer na comunidade. E então Eliezer saiu com essa missão. E é interessante que Abraão observou muito Eliezer. Por 50 anos ele andou com Abraão nessa nova jornada. Veja que esse homem tinha tudo para ser o herdeiro de Abraão, mas ele submeteu-se à sua função. E Abraão comissionou a ele uma das responsabilidades maiores que poderia existir. Alguém queria escolher a esposa do seu filho.
E Eliezer não fez essa jornada ser uma coisa muito importante. Ele buscou a Deus em oração. No caminho ele se ajoelhou, ele buscou o Senhor e pediu direção de Deus e pediu sinais para Deus. E aqui está uma coisa muito importante para todos nós. Aqui existe muitos de vocês são pessoas de negócio, têm empreendimentos. Uma lição importante dessa história: Abraão conseguiu inspirar os seus funcionários a serem amigos de Deus. Abraão desenvolveu uma forma de pastorear as pessoas que trabalhavam com ele. E por isso que você vê essa ligação espiritual de Abraão com seu servo. E aqui está um princípio importante para nós. Toda responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos, nós temos um chamado para pastorear as pessoas, a começar da nossa casa, onde nós trabalhamos, com quem nós convivemos, dentro de uma sala de aula. O professor, além de professor, ele é um pastor dos seus alunos. O diretor da empresa, além de ser diretor e ter seus dividendos, ele é também um pastor dos seus funcionários. Em cada setor aqui da nossa escola, se nós entendermos isso, muitas coisas serão para melhor, quando nós compreendemos esse princípio que Deus deixou através de Abraão como exemplo para nós. E é interessante que Eliezer, ele seguiu com todo carinho esse princípio, e Deus o honrou. Ele pediu um sinal, e o sinal é muito interessante. Ele não pediu beleza, ele não pediu riqueza, ele não pediu as coisas de uma família de renome, mas ele pediu um sinal muito interessante, que chama-se generosidade, que chama-se serviço, que chama prestatividade, que chama uma pessoa bem disponível ao serviço. E disse: se eu encontrar uma moça que seja disposta a dar água para nós e para os camelos, eu saberei que esta é uma indicada por Deus. Aqui talvez está uma lição muito rica para a nossa geração, que às vezes quer apenas ser servido, não quer servir. E aqui está um exemplo clássico de uma mulher inteligente, que era Rebeca. Sem saber desses propósitos de Deus, sem conhecer Eliezer, sem saber disso, Rebeca já praticava, pelo que nós entendemos, uma vida de generosidade, uma vida de prestatividade, uma vida de iniciativa, que são valores que nós precisamos desenvolver na nossa vida. E eles sempre trarão bênçãos para nós. E é interessante que quando ele chegou no determinado poço, ele orou a Deus novamente, e ele viu entre as moças que vinham buscar água, ele viu uma que chamou muita atenção, porque ela também é bonita. Interessante que Deus, ele tem muito bom gosto, e se nós deixarmos Deus dirigir nossa vida, nós não vamos nos decepcionar. As escolhas que Deus coloca diante de nós são escolhas maravilhosas. É pena que a maioria das vezes, quando nós somos jovens, nós não confiamos plenamente nessa direção de Deus. E é interessante que Isaac, segundo nós entendemos no final da história, ele foi ao campo para meditar, ou para orar, ou para se lamentar da perda da sua mãe, ou para ter comunhão com Deus para uma nova jornada para a sua vida. Ou seja, Isaac, enquanto Eliezer estava com essa missão, ele foi buscar a Deus em oração. E é interessante que quando o servo de Abraão se aproximou de Rebeca e pediu água, ela se ofereceu não apenas para dar água para ele e os seus empregados que estavam juntos com Eliezer, mas também para ofereceu água para os camelos. 10 camelos. Aquela moça, com toda espontaneidade, com toda gentileza, fez o seu melhor. Ela não sabia o que viria a seguir. Ela recebeu presentes, dádivas, e nessa conversa, providencialmente, porque Deus dirige as coisas também, ele descobriu, o servo de Abraão, que ela era parente de Abraão. E agora, convidou para que toda a comitiva de Eliezer fosse à sua casa. Conheceu Naor, conheceu Labão, o irmão dela. E é interessante que, na casa, Eliezer contou a história agora. Contou a história de Abraão. Contou como Deus o dirigiu até ali. E ao contar isso, aquela família, se vocês lerem o texto, ficou maravilhada. Labão se ajoelhou para adorar a Deus, porque viu que Deus estava cuidando desse assunto, de maneira muito pessoal. Pensa bem, queridos, Deus estava construindo um modelo, mesmo no mundo pecaminoso, mesmo no mundo de tragédias, mesmo no mundo tão complexo, tão difícil,
Deus estava construindo através da história de Isaac e Rebeca um modelo para nós de inspiração, de romance, um modelo de confiança plena em Deus, um modelo que iria inspirar milhões e milhões de jovens através da história dessa humanidade. Então Deus construiu muito bem essa história, porque os seus protagonistas viveram essa história com coragem e com fé de seguir os planos de Deus. Então, a vontade de Deus, quando a gente abraça, quando a gente escuta Deus e segue os seus conselhos de perto, a vontade de Deus é claramente revelada para nós. E é interessante que Eliezer não aceitou sentar-se à mesa e participar do banquete, enquanto não revelasse toda a vontade de Deus, que era a vontade de Abraão e também de Isaac. E ele contou novamente a história e disse assim: então eu vim aqui para que em nome da família de Abraão, Rebeca seja pedida em casamento. E é interessante que os pais se dirigem a Rebeca, e ela, ouvindo toda essa história, diz assim: você aceita ir com eles? E diz a história que Rebeca disse sim. Aqui está um outro ponto importante na vida. Muitas pessoas oram diariamente, semanalmente, para a vontade de Deus. E muitas vezes não tem coragem de dar o passo seguinte, que é dizer sim à vontade de Deus. É você analisar todas as formas, os conselhos, seguir finalmente os conselhos da palavra de Deus e dizer sim. Interessante que embutido nessa história, Deus estava dizendo em outras palavras: não case com alguém que não compartilhe da mesma experiência de fé que você, que não sirva o Deus eterno. Muitas vezes nós queremos perguntar para Deus: Senhor, eu posso me casar com essa pessoa, quando essa pessoa não professa os mesmos princípios de fé que eu? Deus já disse nas Escrituras, não. Deus disse isso através das histórias, que não funciona. E no Novo Testamento, Deus, através de Paulo, fala: não há condição de ter um jugo desigual em que possa ter harmonia. Então, a palavra de Deus já diz bem claro que não é possível ter harmonia quando duas pessoas que não professam a mesma fé no Criador venham se casar. Mas eu estou gostando de alguém que não professa, mas ele tem bons princípios. Excelente. Mas primeiro conduz essa pessoa ao Deus de Israel. Se essa pessoa for aberta a aceitar a mensagem de Deus no seu coração, então eu tenho condição de seguir avante. Veja o exemplo de Ruth. Ruth, na Bíblia, quando ela professou confiança em Deus de Israel, Deus abençoou, e ela casou depois com Boaz, e é parte dessa história. Então, Deus está estabelecendo princípios nessa história tão linda de Isaac e Rebeca. E diz que Rebeca aceitou. E quando ao longe, ela se aproximava da casa de Isaac. Vocês viram aqui que nessa jornada toda, Isaac estava em oração. E aqui eu digo uma coisa importante para os rapazes da igreja: orem. Você é solteiro, busque a Deus, seja próximo de Deus, e siga os conselhos de Deus à risca, que você vai ver a vontade de Deus sendo realizada nas suas escolhas. Isaac confiou plenamente no cuidado, no gosto, na sensibilidade, na visão de Deus. Mas quando Rebeca chegou, que estava com o rosto coberto com véu, Isaac a recebeu. E naquele contexto não tinha uma cerimônia religiosa como nós temos hoje. O seu próprio pai Abraão, era o costume dos pais realizarem a cerimônia. Abraão os abençoou, e então Isaac tomou Rebeca como mulher, e diz uma frase, uma das mais lindas da Bíblia: e ele a amou. Eles se amaram. Interessante que Deus deu essa autoridade e essa responsabilidade para o homem. O homem deve amar a sua mulher. Está lá no começo. No Novo Testamento, Paulo diz assim: maridos, amem as suas mulheres. O namoro não existia muito no contexto da Bíblia. As pessoas logo se viam e se casavam. E o namoro era dentro do contexto do próprio casamento, desse amar, desse se entregar, desse desenvolver essa amizade constante um com o outro. A história de Isaac e Rebeca, ela inspira muitas pessoas. Na década de 90, eu tive o privilégio de assistir um programa na qual se celebrava no Dia dos Namorados
norte-americano, várias pessoas contando a sua história de como se conheceram. E uma das histórias que eu fiquei fascinado, até hoje eu sempre lembro dessa história, e ela me inspira também, é a história de que, no inverno de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, lá num campo de concentração na Alemanha, um menino andava próximo da cerca, ele estava dentro de um campo de concentração, de repente ele viu uma garota, um pouco mais nova que ele, duas crianças, e eles se entreolharam. E a menina que estava ali, olhando para aquele lugar, vendo aquelas pessoas e vendo aquele menino, ela estava vestida com um casaco. E dentro daquele casaco, ela estava com as mãozinhas no bolso, e ela tirou daquele casaco uma maçã. E aquele menino que já fazia horas que não comia nada, quando viu aquela maçã, ficou com seus olhos maravilhados. E diz a história, eles contando, que jogou aquela maçã na cerca, embaixo, e ele pegou. E ele, contando a história, diz assim: aquela maçã era como se eu tivesse a maior fome do mundo, aquilo me alimentava o meu coração, alimentava aquele coração de criança, apaixonado por viver. Ele dizia assim: a minha vida não era para estar nesse lugar, eu sou uma criança, eu queria brincar, queria correr, queria jogar, queria fazer amizades, mas aquela menina todos os dias vinha, sem falarmos quase nada, apenas jogavam uma maçã. E um dia eu disse para ela: não volte, não precisa mais trazer maçã, porque a partir de amanhã eu não estarei mais aqui, eu serei transferido. E o tempo passou. Passaram-se muitos anos. A guerra terminou. Ele conta, eu fui para os Estados Unidos. E um dia um amigo disse assim: você já é um jovem, você podia se casar, ter uma família. Vejo que você não tem ninguém. Quero te apresentar uma amiga. E quem sabe surge um amor à primeira vista. E você possa se casar e ser muito mais feliz. E insistiu com ele, ele foi à festa, e chegar lá era uma festa, tinha muitos imigrantes europeus que moravam em Nova York, e ali começaram a conversar, e de repente uma moça que estava conversando, era muito, muito atraente, muito bonita, muito assim, de boa conversa, contando histórias, e ele se aproximou e começaram a conversar, e um se apresentou para outro, e um amigo disse: olha, quero te apresentar, ela chama Roma, eu gostaria de te apresentar. Eu falei: eu chamo Herman. E aí começaram a conversar, e disse assim: eu morei na Europa, eu vim de lá, sou imigrante, e eu estive num campo de concentração, e graças a Deus eu estou vivo, vim para cá. E quando ele falou campo de concentração, ela pensou assim: uau, eu também estive perto de um campo de concentração. E começou a contar a história. Quando eu era criança, eu ia perto de um campo de concentração e sempre levava uma maçã e dava para um menino. E os nossos olhares se cruzavam, era um olhar maravilhoso. Era uma coisa de criança, mas era uma coisa linda, nossos olhos brilhavam. Mas eu acho que ele já morreu, porque a guerra terminou, devastou muitas pessoas. Enquanto ela contava isso, o coração de Herman pulava. E ele disse assim para ela: porventura aquele menino disse para você não voltar no outro dia e não trazer mais maçã, porque ele seria transferido de campo de concentração? Ela ficou assustada: mas sim, mas como você sabe disso? E ele segurou as mãos dela e disse assim: eu sou aquele menino. Isso mesmo. 1997, completou 40 anos que eles se casaram. E ele disse assim naquele dia: eu ainda continuo faminto pelo amor que você compartilhou comigo. Eles se casaram porque Deus criou o amor. Eles se amam, só pode ser vivido por aquelas pessoas que acreditam na soberana vontade de Deus para suas vidas. Eles se amam porque é possível isso, porque nós queremos fazer a profunda vontade de Deus. Eles se amam, é uma experiência que você pode viver na sua vida, não importa a sua idade, não importa onde você está.
Ele se ama. É o que Deus planejou para a gente viver.